A primeira transferência de topo do Barcelona, e a estrela dos próprios catalães, caiu sob o alvo do Paris Saint-Germain. O jogo de roer-unhas entre Manchester United e Arsenal terminou com uma série histórica de pênaltis. Garnacho substituirá Quadrado em Nápoles, e o Real Madrid literalmente perdeu em El Clásico. Barcelona triunfantemente expulsou o clube real do campo árabe. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é uma dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Certifique-se de dar seus likes reais. No último vídeo não conseguimos 5.000 likes, mas ontem tivemos 2 super jogos de topo que seria um crime não discutir em nosso canal. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O chefe da Federação Saudita de Futebol expressou sua disposição para comprar Vinícius Júnior. Sua transferência sensacional está ficando mais real. Recentemente, a tendência é que o brasileiro se torne um elemento supérfluo nesta equipe de Madrid. Quem poderia imaginar isso apenas alguns meses atrás? Vinícius liderou o ataque com 100% de eficácia na última temporada. Neste outono, ele se tornou até o segundo jogador depois do próprio Rodri. Mas após a cerimônia da França Futebol, algo estranho aconteceu. Possivelmente, a posição do brasileiro foi influenciada pela Arábia, que é capaz de fechar tanto as necessidades de Madrid quanto do próprio jogador. Caso contrário, a mídia começou a divulgar informações sobre uma possível transferência de Vinícius. Mas a mídia é algo instável. Hoje eles dizem uma coisa, amanhã outra. Mas os representantes oficiais nunca comentaram a saída do brasileiro. Até ontem, o chefe da Liga Saudita afirmou diretamente que os clubes locais podem permitir a transferência de um jogador como Vinícius. Nossos clubes têm tudo o que é necessário para atrair, desenvolver e educar um talento como esse. Então vamos esperar e ver o que acontecerá com Vinícius, disse o diretor-geral da Liga. E suas palavras apenas reforçam os rumores sobre uma possível saída do brasileiro. Já não há dúvidas de que tal transferência, no mínimo, está na ordem do dia. Só resta esperar pela proposta oficial de um dos clubes sauditas. Provavelmente será o Al Ahly. Afinal, este clube foi associado à transferência de Vinícius. É possível que a transferência ocorra na janela de inverno. Não há problemas de pessoal no flanco esquerdo do ataque, mas outras linhas precisam de reforço. E para encontrar dinheiro para fortalecer o elenco, Florentino Pérez pode sacrificar Vinícius. Depois de vencer a Supercopa da Itália, o Milan perdeu para o Cagliari. Esta equipe está na zona de rebaixamento, então o Rossoneri não podia perder pontos. Apesar da clara vantagem, perderam para o adversário. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o recém-nomeado treinador do Milan criticou os jogadores pelo mau futebol e resultado. O primeiro tempo foi possivelmente o pior em meus 30 anos como treinador. O Milan carecia de mobilidade, com um ritmo muito lento. Cagliari conseguiu chegar ao último terço do campo. A estratégia deles era jogar na defensiva. Estávamos prontos para isso e tínhamos que achar áreas livres. Mas não sabemos como fazer isso. Resumindo o que Conceição disse, deu para entender que o Milan não se movimentou bem no primeiro tempo da partida, na visão do técnico português. E o que precisa ser feito quando a equipe sofre de tal mal-estar? Correto é contratar um defensor mais velho que teve um desempenho ruim na última temporada. Por mais estranho que pareça, a mídia inglesa começou a escrever sobre o interesse do Milan em Kyle Walker. O inglês já informou a Guardiola que pretende sair do Manchester City. O treinador catalão confirmou pessoalmente. O Milan também está negociando. Não entendo o que atraiu a candidatura do Walker para a concessão italiana. Mas já na próxima semana, a administração quer fechar o negócio. Apesar de o insider ter vindo de um portal autoritário, é difícil para mim imaginar Walker se rendendo em Milão. Eu posso facilmente acreditar nas notícias sobre a Arábia Saudita. Mas por que diabos Milão? Conceição lamenta a fraca mobilidade dos jogadores da equipe. E eles estão assinando um piloto derrotado. Isso parece nada mais do que uma piada sobre o novo treinador por parte da administração. Enquanto Ruicha Kvaratskhelia arruma as malas, planejando as próximas excursões por Paris, a administração de Napoleão considera, caoticamente, opções sobre quem substituirá um jogador tão importante. Ele escreve sobre 3 jogadores de futebol, especificamente sobre Edon Džegrovo, Federico Chiesa e Hakim Ziyech. O que há de estranho nesta lista? Após a partida de Vic, será necessário preencher a posição do atacante esquerdo, e todos os jogadores listados são do flanco oposto.
Claro, não é preciso ser um gênio para simplesmente mover um jogador para outra parte do campo, mas nesse caso, não se pode esperar a mesma eficácia dele. A opção mais emocionante de todas as sugeridas, é claro, é a transferência de Edon Zegrova. Esse cara é simplesmente um monstro. Não consigo entender como algum clube grande ainda não o contratou. Mas você não pode simplesmente pegar um lateral esquerdo que joga na direita e colocá-lo na esquerda. Isso reduziria muito seu potencial. Federico Chiesa é o mais adequado para substituir Quadrado. Não quero nem falar sobre Chiesa. Ele já é um guerreiro há muito tempo. Fed, embora esteja acostumado a jogar na ala direita, pode se adaptar para jogar à esquerda. Ele está certo, isso diz tudo. Em resumo, mesmo com a autoridade da La Gazzetta dello Sport, é difícil aceitar tal insight. No entanto, seus colegas do portal Sport Italia falam de uma candidatura realmente boa para substituir Vitti. Eles mencionam a potencial transferência de Alejandro Garnacho por 50 milhões de euros. É um bom preço tanto para o Manchester United quanto para o Napoli. Com a transferência de Grusin para o Paris Saint-Germain, os últimos terão recursos para assinar com Garnacho. Os Diabos Vermelhos reabastecerão seu tesouro e se fortalecerão no inverno com um novo treinador. Ainda assim, o ponta argentino não se adaptou ao estilo de jogo de Robben Amarima. Com a chegada dele, Garnacho começou a receber cada vez menos tempo de jogo. David Moyes mal teve tempo de se acomodar na cadeira de treinador do Everton, quando a crítica caiu sobre ele imediatamente. O especialista escocês substituiu Sean Dyche, demitido no meio da temporada, apesar da melhoria no desempenho da equipe. Moyes será o novo técnico do Everton. Na minha opinião, é uma decisão acertada. Refiro-me à nomeação do escocês, não à rotação dos treinadores. Moyes sabe como criar uma boa atmosfera no vestiário e motivar as equipes em tempos difíceis. Porém, há discordância sobre essa visão. O ex-jogador do Arsenal, Paul Merson, criticou a nomeação. Tenho sentimentos mistos sobre o seu retorno. As pessoas dizem que é bom porque ele conhece o clube, mas ele saiu há 12 anos. Isso é engraçado. Moisés e Dyche são parecidos. Eles querem controlar tudo e trabalhar com o que têm. Respeito Moisés, mas é a mesma equipe de antes. Não entendo por que ele voltou depois de tantos anos, disse Merson. Claro, eu não vi como Merson disse isso no estúdio, mas parece que ele só voltou para causar impacto. Um excelente especialista que sabe trabalhar com equipes em crise entrou para o time. Provavelmente veremos os resultados da nomeação de Moisés para o campo em breve. E parece que Merson ficou tocado pelo caloroso acolhimento dos fãs ao retorno do escocês, lembrando seus sucessos no Everton. Mas o que ele está fazendo no estúdio de especialistas? Melhor me convidar, eu pareço melhor na tela e não vou falar tanta bobagem. Segundo rumores, o Manchester City planeja reforçar consideravelmente seu elenco no inverno, contratando estrelas para todas as posições problemáticas. Vamos começar com a notícia mais recente. Guardiola anunciou em coletiva que Kyle Walker deixará a equipe. Embora já haja um defensor direito no time da cidade, capaz de substituir o capitão da equipe, parece que Guardiola não confia totalmente nele. O técnico catalão deseja contratar um atleta de maior prestígio. Segundo a fonte, o Manchester City já está de olho no defensor do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. O português não está satisfeito com a sua posição na equipe. Ele queria tentar algo em outro local. E a liderança, em princípio, não se opõe a deixá-lo ir por 65 milhões de euros. Esse dinheiro não deve ser um problema para a garagem. Que dinheiro é um problema para eles, quando o país inteiro está trabalhando para aumentar o orçamento do clube? Em resumo, Mendes é uma boa aquisição. Sua ida para o Man City reforçará a lateral direita defensiva. Também não acho que eles estão pensando em adquirir o meio-campista do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. O francês também está tendo problemas. Ele segue sendo escalado apenas pela crise de pessoal do Real Madrid no meio-campo defensivo. E ele é colocado lá puramente por falta de opções. Porém, tenho dúvidas sobre a candidatura do francês. Ele não tem uma cultura de passe tão desenvolvida. Como seria possível apresentá-lo sob a liderança de Guardiola? Por outro lado, se isso for um pedido pessoal do treinador catalão, então ele viu algo em Tchouaméni e está pronto para trabalhar em seu progresso. Nesse caso, é necessário comprar o francês. Realmente falta jogadores fisicamente fortes na defesa. Precisamos discutir a transferência de Amara Marmas. Mas já houve notícias sobre ele recentemente. Saiba que a transferência para o Etihad está cada vez mais próxima. O Barcelona pode se fortalecer com 2 estrelas da Baviera neste verão. Os catalães já observam os jogadores do clube de Munique há um tempo. Joshua Kimmich continua sendo o principal alvo de interesse deles.
As negociações sobre sua transferência estão em andamento há 2 temporadas, porém ainda sem resultados. Contudo, o contrato de Kimmich termina no próximo verão, criando condições ideais para sua transferência ao Barcelona. O argumento-chave dos catalães pode ser Hansi Flick. Sob a liderança dele, Kimmich demonstrou o melhor futebol de sua carreira. E a chance de trabalhar de novo com este treinador parece atraente para ele. Segundo a fonte, Kimmich já aceitou a transferência. Se a transferência ocorrer, o Barcelona receberá de graça um meio-campista experiente, familiarizado com a abordagem do atual treinador. Mas isso pode não ser o único reforço para o elenco da Baviera. A mesma fonte relata sobre a possível transferência de Leroy Sané. O contrato do ala alemão também termina no verão, o que já lhe permite negociar com outros clubes. Porém, a transferência de Sané levanta uma questão instigante para o Barcelona. O principal jogador na ala direita é Lamine Yamal. Apesar de toda a experiência de Sané, será difícil tirar o jovem ala do time titular. No entanto, é importante que Yamal descanse para evitar o excesso de trabalho, que já afetou alguns de seus colegas de equipe. Se Sané aceitar ser um jogador rotativo, seria a solução ideal para o Barcelona. Agora, Flick não terá que quebrar a cabeça sobre como dar a Yamal um descanso. Em vez dele, pode-se lançar Sané, um jogador profissional e experiente. Manchester United e Arsenal deram um jogo muito difícil. O primeiro tempo provavelmente foi muito difícil para o fã médio de futebol. Afinal, assistir 22 homens, desculpe-me pela banalidade, correndo atrás de uma bola no meio do campo, não é uma das coisas mais agradáveis. Havia muita luta e pouco futebol. A diversão veio no segundo tempo. O Manchester United basicamente não era uma equipe ofensiva neste jogo. E após a expulsão de Diogo Dalot, os vermelhos não tiveram outra opção senão recuar para a defesa. Mas o ataque dos londrinos estava a todo vapor. É uma pena que tenha sido em vão. Tantos momentos foram desperdiçados que você entende por que os canhões estão tão ansiosos para adquirir um atacante central. Kai Havertz pode ter bons jogos, mas não espere consistência dele. Ainda assim, marcar não é sua principal tarefa. Ele pode ser bom no jogo aéreo, mas simplesmente não é capaz de marcar gols consistentemente. Neste lance, o alemão não conseguiu converter uma chance de 100%, chutando acima do gol de tal maneira que nos faz questionar involuntariamente. Como você consegue fazer isso? Se você perdeu a partida, haverá um link para o nosso Telegrama no comentário fixado. Lá você encontrará a repetição com todos os erros do Arsenal. Além disso, se você gosta de competições, seja de dinheiro ou qualquer outra coisa, elas acontecem regularmente lá. Então, certifique-se de se inscrever. Já somos mais de 43 mil. Egor também é um rapaz. O capitão não superou o goleiro do Manchester United no pênalti. E também estragou alguns outros momentos. Enfim, o destino do jogo teve que ser decidido na série de pênaltis. E isso foi simplesmente surreal. Tenho certeza, após o apito final, toda a comunidade do futebol vai falar sobre como David Raya tentou defender o pênalti. Isso deve se tornar um exemplo claro do que não se deve fazer. Nas academias, os jovens goleiros serão mostrados repetidamente esta série e dirão: lembre-se, nunca repita isso em nenhuma circunstância. No final, o Arsenal foi eliminado da Copa. Havertz não marcou o único pênalti. E Raya nem tentou defender o gol dos canhões. Mas talvez seja para o melhor. Por que o Arsenal deveria lutar em tantas frentes quando outras competições são claramente a prioridade? O passageiro está focado em uma transferência barulhenta no próximo verão. O principal alvo do grande francês será o meia do Barcelona, Pedri. Segundo Todd Fichak, o técnico do Paris, Luis Henrique, é o responsável por iniciar essa transferência. O treinador, que conta com o total apoio do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, já começou a trabalhar na futura formação da equipe e destacou o espanhol como sua principal prioridade. Henrique conhece bem as habilidades de Pedri desde que treinava a seleção espanhola. O nativo das Ilhas Canárias foi um jogador-chave em suas formações e conseguiu conquistar o respeito do treinador, não apenas com sua técnica, mas também com sua alta inteligência futebolística. Agora, Luis Henrique está confiante de que o jovem meio-campista pode se tornar uma parte importante do projeto no Paris Saint-Germain e está pronto para fazer todo o esforço para levá-lo à Ligue 1. Para o clube francês, o dinheiro não deve ser um obstáculo no próximo verão. Segundo a fonte, o Paris Saint-Germain pretende oferecer 20 milhões de euros por Pedri. Considerando a situação financeira do Barcelona,
Tal oferta pode se tornar um sério desafio para a administração catalã. Laporte, claro, não se alimenta de pão, deu um jeito de segurar qualquer oferta, mas 120 milhões não são encontrados na rua. Contudo, a transferência dependerá da disposição do Barcelona em liberar o defensor e do desejo do próprio jogador. Pedri declarou repetidamente seu amor pelo Barça e seu desejo de alcançar o sucesso com ele. No entanto, o passageiro planeja usar os contatos pessoais de Henrique com o jogador para convencê-lo das perspectivas de transferência. Luís Henrique está confiante de que pode fazer uma oferta que será difícil para Pedri recusar. Porém, atualmente, é provável que o jogador permaneça no Barcelona e renove seu contrato. Verdade, Luís Henrique ainda não mostrou todas as suas cartas. Vários grandes clubes ingleses querem assinar com a principal estrela do Newcastle United de uma vez. O principal candidato para Alexandre Isak é chamado de Chelsea de Londres. Segundo a mídia britânica, o clube está pronto para reforçar seriamente o ataque. O Chelsea não está justamente faltando jogadores no ataque, não é? Embora Isak já tenha se destacado como um dos melhores na Premier League, marcando 24 gols em 70 jogos. Acredite se quiser, a liderança do Chelsea está interessada na transferência dele. No entanto, a transferência de janeiro do sueco parece improvável. O treinador do Newcastle, Eddie Howe, dificilmente concordará em liberar seu jogador-chave no meio da temporada. Porém, o ex-atacante do Chelsea, Pat Nevin, vislumbra a chance de uma reviravolta surpreendente. Não ficaria surpreso se o Chelsea fizesse uma grande aposta em Isak em janeiro. Assim que ficar claro que ele pode estar disponível, disse Nevin à publicação Interest, não apenas os azuis estarão interessados no atacante sueco. O Arsenal também pode competir por Isak. Pete Nevin crê que Isak se encaixaria bem no ataque dos canhões, sentindo-se confortável junto a Martin Ødegaard e Kai Havertz. Considerando os resultados atuais da equipe, a adição de um atacante desse nível pode ser um passo importante para o Arsenal na luta por troféus. E ser eliminado na primeira fase da Copa, de alguma forma, não é respeitável. Também há rumores sobre a Suécia, no contexto do Manchester United. Após um início instável, os Diabos Vermelhos podem considerar Isak para reforçar o ataque. No entanto, a probabilidade de uma transferência para este clube também é pequena, considerando a posição intransigente de Newcastle sobre o preço. E a generosidade da nova liderança da equipe. O Arsenal deve priorizar a contratação de um atacante. Se conseguirem o ISOK, será uma ótima notícia para os fãs. Para outros clubes, reforçar um plano similar não é tão crucial. Que partida vergonhosa vimos do Real Madrid na final da Supercopa. Os jogadores em péssima forma fizeram um jogo terrível no horrível gramado do estádio da Arábia Saudita. Especialmente no primeiro tempo. Não consigo nem imaginar o que Carlo Ancelotti queria mostrar e que tipo de configuração ele deu para essa partida. Tenho a impressão de que, no intervalo, o treinador disse algo como: saiam para o campo, se aqueçam e simplesmente vamos para casa. E tudo começou tão bem. Kylian Mbappé marcou logo no início do jogo, finalmente saindo da reserva. A partir desse momento, o Real Madrid pôde impor seu jogo ao Barcelona, entregando a posse de bola, aprofundando o ataque e punindo a defesa catalã com contra-ataques. Mas os defensores do Madrid decidiram que isso era fácil demais. Afinal, os torcedores vieram para assistir a um espetáculo de futebol. E a defesa do Real simplesmente estendeu o tapete vermelho para o ataque do Barça. Vou falar separadamente sobre o gênio Lamine Yamal e como ele é capaz de virar o jogo sozinho. Lembram-se da semifinal da Euro entre Espanha e França? Naquela época, a partida estava se desenvolvendo de acordo com um cenário semelhante. O gol precoce de Didier Drogba desmoralizou quase todos os espanhóis, exceto Yamal. E no meio do primeiro tempo, o jovem ala do Barcelona fez um gol espetacular, empatando o jogo. Depois disso, a Fúria Vermelha abriu suas asas e avançou para a final. O mesmo aconteceu no El Clássico. O gol precoce do Real Madrid desorientou os jogadores do Barcelona. Porém, a genialidade de Yamal reavivou os catalães. No total, durante o primeiro tempo, os defensores deixaram passar 4 bolas, cada uma delas claramente mostrando a instabilidade da defesa do Real Madrid. E no segundo tempo, quase nada interessante aconteceu. Sim, houve uma expulsão estúpida de Chesney e um belo gol de Rodrigo de uma penalidade após alguns minutos, mas o jogo ficou opaco. O Real não conseguiu encontrar uma maneira de resistir ao Barcelona, que estava em minoria, e parecia que os catalães já não viam sentido em avançar. No final, a partida terminou com o placar de 5-2 a favor do Barcelona. E Hansi Flick conquistou seu primeiro troféu como treinador da equipe principal.
E por hoje é tudo. Confira a revisão deste jogo no nosso canal do Telegram. E eu agradeço a você pela inscrição no canal e pela visualização deste vídeo. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Passe para a sua casa e para você, amigos.